Estamos mais uma vez no programa Sabedoria para Viver Bem. Todos são nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Este episódio nós vamos dar sequência a um tema que nós estamos trabalhando nos últimos 3 episódios. O primeiro e o segundo episódio nós falamos sobre o princípio de sabedoria, que é ouvir, saber ouvir bons conselhos e ter cuidado em ouvir outras opiniões que não provêm de Deus. Então, no episódio 1, se você não assistiu, retorna lá, aprenda um pouquinho sobre este princípio, a forma como nós extraímos da Bíblia, que nós temos como palavra de Deus, nosso manancial, nossa maior fonte de princípios de sabedoria. E também no segundo episódio, contamos experiência de resultados, consequências de quem não ouve o bom conselho, mas prefere ouvir opiniões diversas, às vezes de amigos, de outras pessoas. Mas nós temos aprendido muito com o Senhor. No terceiro episódio, o último exibido, nós ouvimos também outras experiências de irmãos que estiveram aqui conosco, jovens, como o jovem Pirajá, também a jovem Isabela. E você vai poder também, com essas experiências, com estes ensinos, trazer bastante aprendizado na sua vida e para as pessoas que você ama. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esses episódios. Este canal é transmitido nas multiplataformas da Igreja Cristã Maranata e também no YouTube. E, como não é diferente, hoje estamos aqui mais uma vez com o pastor João Carlos. Seja muito bem-vindo, pastor João. Obrigado, pastor Wallace. Que Deus possa abençoar esse programa e especialmente aqueles que estão participando dele, assistindo, porque foi uma série de 4 programas que nos mostram como a sabedoria pode ser obtida por bons conselhos e como a sabedoria pode ser perdida por maus conselhos. Eu acho que quem assistir esse programa aí e tirar esses ensinamentos para aplicar na sua vida vai ter uma boa guinada em relação a resultados que sejam proveitosos. Exatamente. A Bíblia diz que, em Salmo, diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. E é disso que nós vamos falar aqui. Experiências de como é bom, como é maravilhoso ouvir o conselho, o bom conselho que vem de Deus, ainda que seja através de uma pessoa próxima a você. Mas o bom conselho vem de Deus. E para compartilhar conosco essas experiências de ouvir a voz de Deus, o bom conselho, nós temos 2 convidadas, 2 jovens aqui hoje conosco. Nós temos a Sara Badic Cohen e também a Fernanda Galete Tenório, ambas da Igreja Cristã Maranata de Mata da Praia. Seja bem-vinda, Sara. A paz do Senhor, pastor. Amém. Muito obrigada. A paz do Senhor. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom, então vamos já ouvi-las, né, pastor João? Sim. Esse programa aqui específico para ouvirmos e colhermos essas experiências dessas 2 jovens. Vamos começar aqui pela jovem Sara, que tem uma experiência com Deus na palavra do Senhor, a Bíblia, um texto que o Senhor concedeu. Pode ficar à vontade. Então, pastor, a minha experiência é com um conselho vindo direto do Senhor e pessoas próximas ao meu redor que não servem ao Senhor, né? Às vezes a gente ouve muitos conselhos, mas às vezes nós também temos que dar conselhos para elas. E eu tive uma experiência com a palavra do Senhor e eu senti que aquele era um momento, né, de eu dar um conselho para essas pessoas, de ser usada ali pelo Senhor através de uma mensagem. Porém, eu fiquei muito receosa, né, porque a gente fica com medo de muitas vezes incomodar a pessoa. Sim. Ou a pessoa não gostar daquilo. Então eu fui para a palavra do Senhor, buscar o conselho vindo do Senhor. E quando eu abri a palavra, né, quando eu abri o texto, foi lá em João 15:8, que diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Maravilha. Então eu entendi naquele momento que nós fomos chamados para dar frutos ao Senhor, né? E nós temos que ter ousadia para levar essa palavra. E isso eu trago assim para mim até hoje, momentos em que eu me sinto um pouco envergonhada de falar sobre o Senhor. Eu sempre lembro desse texto, né? Do chamado que o Senhor fez para as nossas vidas. Te desperta o ânimo, né, e a coragem de falar com várias pessoas. Exatamente. Não só com aquela pessoa próxima que você estava querendo falar naquele momento, mas agora com muitas, né? Com todas possível.
Muito bom, né, pastor João? Porque ela ouviu o conselho de Deus num texto da palavra que o Senhor deu para ela. Sabe o que é interessante? É que o sobrenome da Sara é Cohen. Ah, E Cohen significa sacerdote, olha. em hebraico. Então ela, como Você sabia disso? Sabia. como sacerdote, né, ela tem acesso direto a Deus através da sua palavra, né? Maravilha. Então ela pode ser usada como uma sacerdotisa de Deus para Amém. levar a palavra àqueles que precisam de uma bênção. E sem nenhum tipo de inibição, não precisa ser tímida, mas o Senhor quer te usar. Isso Ele te confirmou pela própria palavra, o texto que Ele te deu. Ele quer te usar, porque quando você falar com as pessoas, é o Espírito Santo que vai agir no coração delas. Ele quer usar todos nós, né? Todos nós fomos chamados para dar frutos ao Senhor. Do que adianta a gente estar na presença do Senhor, mas para edificar só as nossas vidas. Nós temos que levar essa palavra, né? Disseminar essa palavra, Perfeito. essa bênção que o Senhor nos deu para outras pessoas. Muito bom. Veja você, ela tão jovem, tão pequena, mas ela encontra um conselho na Bíblia. Já que nós estamos falando de conselhos de sabedoria, ela encontra um conselho na Bíblia que diz assim: nisso sereis meus discípulos. E aí ela toma esse conselho como norte para a vida dela, Correto. e aí ela vai e começa, tão jovem ainda, a fazer um trabalho de levar o Senhor para pessoas que ainda não o conhecem. Isso é seguir um conselho de sabedoria. Exato. Por mais que a pessoa até nem receba o que ela tem a dizer, mas ela seguiu o conselho do Senhor. Se permitiu ser usado. Se permitiu ser Como usado. ela mesma disse, não pode ficar alheia ao que Deus está fazendo, a obra do Espírito Santo, e nem inerte de também levar essa palavra às pessoas que precisam ouvi-la. Exatamente. Muito bom. E ainda fala de quem ouve o bom conselho. Você foi usada por Deus para levar a palavra, mas tem um terceiro para ouvir. Aí a escolha é dele, ouvir o bom conselho ou rejeitar Sim. a palavra. Mas temos também a convidada aqui, a Fernanda. Fernanda, que é da mesma igreja da Sara, Igreja Cristã Maranata de Mato da Praia. Conta para nós a sua experiência, Fernanda. Bom, a minha experiência era um pouquinho diferente, porque ela aconteceu agora, né, no início desse ano, e ela fala sobre o grupo de intercessão. Assim, acredito que a maioria das igrejas tem poucos jovens que fazem parte do grupo de intercessão, né? Isso é algo que, assim, pelo menos em Mata da Praia, nunca tinha tido. No período que eu nasci e cresci ali em Mata da Praia, na igreja, e eu nunca tinha visto um jovem no grupo de intercessão. E no início desse ano, o pastor Antônio Carlos, ele veio conversar comigo com mais outra jovem, que o Senhor tinha revelado que nós tínhamos, que era para nós assumirmos essa responsabilidade, né? Para nós assumirmos essa função como um grupo de intercessão. E ali eu fiquei muito feliz, porque por mais que eu não me sinto capaz ainda, eu acho que eu nunca vou me sentir preparada, mas o Senhor queria que eu estivesse ali. Então tem um propósito, né? Muito bom. E ali eu conversando com... Na verdade, o pastor, ele deu uma semana para nós tomarmos a decisão. Se a gente queria assumir ou não a função do grupo de intercessão. E ali eu sabia que ia ser difícil, porque eu faço faculdade e meu curso é integral. E as reuniões do grupo de intercessão que acontecem lá na igreja são na quinta-feira. E casualmente era o meu dia mais cheio na faculdade. Então a minha aula acabava em torno de 7h30 da noite. Como a minha faculdade é distante da igreja, eu ia demorar muito tempo para chegar, e ainda pegava trânsito, e eu ia chegar pro final da reunião. Então ia ser muito difícil com que eu estivesse presente na reunião. E conversando com uma pessoa muito próxima a mim, eu acabei conversando sobre essa situação, né? De não conseguir estar presente, e talvez seria muito difícil, né? Até porque eu tenho outras funções na igreja, então talvez o grupo de intercessão pudesse ser um peso para mim. E essa pessoa falou: olha, eu acho que você não deveria assumir essa função. Você ficou receosa de assumir uma função que você não poderia atender, não poderia estar presente. Então, assumir para quê se você não pode estar lá? Exatamente. Então, eu não queria que fosse um peso, né? Mas no meu coração, eu sentia que era um propósito do Senhor que eu estivesse no grupo de intercessão. Mesmo tão nova assim, né? E aí eu comecei a orar e até o fim daquela semana eu busquei o Senhor. E na segunda-feira eu fui até a faculdade
e conversei com a minha coordenação, já sabendo que a resposta era não, até porque os professores eles têm um horário muito regrado, então é muito difícil você trocar uma aula, porque uma aluna tem um compromisso. Mas assim eu conversei e eu perguntei se eu poderia assistir em outro turno aquela aula, porque eu realmente tinha um compromisso muito importante que eu não poderia faltar, mas a resposta que foi me dada é que seria impossível. Os professores eles não conseguiriam transpassar essa aula para outro dia e eu também não conseguiria assistir essa aula em outro momento. E ali eu fiquei triste, mas eu falei, bom, amém. Então, eu acho que é isso mesmo, o que a pessoa falou comigo, eu acho que eu vou seguir e não vou assumir essa função do grupo de intercessão. Você achou que o conselho Eu da achei que o pessoa conselho era bom. E eu já tinha aceitado que eu não ia assumir, mesmo no fundo, eu querendo muito. E aí, na quarta-feira, isso eu fui conversar na segunda, na quarta-feira, por volta das 10 horas da noite, eu tava orando, né, pra ir dormir. E aí, eu terminei a oração, mas na oração eu ainda tinha pedido ao Senhor para que Ele falasse comigo. Porque eu queria muito assumir essa função, eu sentia que era para eu assumir essa função. E aí, eu termino a oração e o meu celular tocou. E era um informativo da faculdade que falou que todas as aulas de quinta-feira seriam passadas para quarta. Ah, que maravilha. Todas as aulas tinham sido passadas para quarta-feira. E ali eu fiquei maravilhada, porque era uma coisa assim, Operação impossível. de Deus. Foi o Senhor, porque era impossível de acontecer. Nunca tinha acontecido de passar um horário, ainda mais um dia inteiro praticamente, para outro dia. A programação completa. A programação completa. Mudou toda pra quarta-feira, pra que eu pudesse... E aí, como é que você deu essa notícia ao pastor? Eu fiquei muito feliz, né? Eu fui até o pastor, contei a minha experiência e aí ele me abraçou, ficou muito feliz e falou que o Senhor tinha um propósito pra mim ali no grupo de intercessão e hoje eu vivo coisas extraordinárias ali. Glória a Deus. Experiências que eu jamais pensei que eu viveria e que... Por um mau conselho, eu quase deixei de viver, mas o conselho do Senhor foi soberano e a vontade dele, com certeza, foi acima Glória de a qualquer Deus. outra. Wallace, quantos de nós já não passaram por situações como essas, em que o Senhor mostra alguma coisa, mas a razão mostra outra? A pessoa que sugeriu a ela não assumir não estava com uma má intenção, não queria alguma coisa ruim para ela. Ao contrário, queria uma coisa boa. Tinha uma boa intenção. Ajudá-la na faculdade. Ajudá-la na faculdade, para que ela não perdesse aula e não tivesse problemas com as matérias. Mas aí você vê a dualidade, né? E agora, o que eu faço? Eu tô me lembrando do segundo programa, Sim. do programa de Roboão. Sim. Ele tem um conselho de um lado, olha, diminua os impostos, e tem um conselho do outro, aumenta os impostos. O que fazer, né? Roboão fez o errado, ele escolheu o conselho contrário à vontade de Deus. O que Fernanda faz? Fernanda vai orar. Ela vai colocar diante do Senhor a situação dela. Ela tinha o conselho de não assumir e tinha o conselho do dom espiritual que o Senhor tinha dito que era para ela assumir. O que ela faz? Ela bota diante do Senhor o assunto, né? E a resposta vem de que realmente o lugar dela era ali. E eu, conversando com Fernanda antes do programa, né, a gente estava aqui nos conhecendo junto com os jovens, e eu falei para ela que das igrejas que eu passei, o melhor grupo de terção que eu tive tinha 7 ou 8 jovens. Certo. E era assim uma experiência maravilhosa para eles. Né? Hoje tem jovem lá que é pastor, tem jovem lá que hoje é diácono, seguiram as orientações do Senhor e seguiram aqueles bons conselhos e tem uma vida próspera tanto nas questões seculares, casamento, criação de filhos, emprego, quanto nas questões espirituais, o serviço da casa do Senhor. Então é muito bom você ver que nós podemos colocar diante de Deus as nossas interrogações. Perfeito. Eu tenho 2 conselhos aqui. Imagina a juventude. Nós já passamos por isso. Quantos conselhos contrários um ao outro a gente recebia? Exato. Quantas interrogações? Por que você é assim? No que isso vai te levar? Eu estava falando com elas o seguinte, na minha época de juventude, década de 80, a nossa dificuldade era ser evangélico.
Porque quem olhava assim, você vai à igreja? Você frequenta a igreja? Muitas críticas, Aí eu perguntei para elas, hoje em dia é o contrário, ser da igreja é quase que moda. Né? A atriz é da igreja, o jogador de futebol é da igreja, a modelo é da igreja, é quase que moda. Então a situação delas hoje com relação ao conselho já é outra. Já é a situação de conselhos que podem tentar fazer com que elas não sigam esse caminho naquilo que Deus quer. No meio de tantas coisas que elas precisam fazer que nós não precisávamos na nossa época de jovem. É verdade. Na minha época de estudos, quando muito novo, ainda criança, adolescente, eu era o único da minha turma, da minha escola. Então eu sofria todo tipo de bullying, de perseguição. Ninguém era crente, ninguém era evangélico, então era muito difícil. A gente tinha situações difíceis ali dentro da escola. Hoje, normalmente, numa sala de aula, metade é evangélica. Isso, Então, assim, nesse aspecto está muito mais simples. Mas ele citou sobre o exemplo de Roboão, que nós trabalhamos no segundo episódio. Sim. Roboão, ele tinha o conselho dos anciãos, que eram conselheiros do pai dele, Salomão, o rei Salomão, mas ele preferiu ouvir os conselhos dos amigos novos da vida de jovem dele, na rua, né? Então, assim, isso causou um estrago enorme no reinado, trouxe um prejuízo muito grande, e é o que acontece com muitas pessoas hoje. Deixa de buscar a Deus, deixa de conhecer a palavra, deixa de ouvir o bom conselho, para ouvir pessoas próximas, pessoas de amizades, pessoas de ambientes que nem são tão propícios, e acabam amargando prejuízos por causa disso, né? Bom, mas você tinha ainda mais uma experiência. Você comentou algo do grupo de louvor. Sim. Conta pra nós, vamos compartilhar com o nosso público. Assim, graças a Deus eu cresci, eu tive o privilégio de nascer e crescer na obra. E desde pequena, assim, sempre muito ligada ao louvor, tocando violão desde criancinha. Então eu sempre tive um sonho que era participar do grupo de louvor, porque eu via os meus pais participando do grupo de louvor e eu achava lindo como o louvor ele tocava, né, na vida das pessoas, e ainda hoje, assim, é uma maravilha. O Senhor fala através dos louvores. E assim, passando da adolescência pro grupo de jovens, eu vi que muitas pessoas do meu ciclo, elas tinham sido levantadas pro grupo de louvor. E eu não tinha sido levantada na mesma época. Eu não tinha sido levantada e eu fiquei um pouco frustrada. Porque era algo que eu pedia muito ao Senhor. Eu pedia muito ao Senhor para ser levantada pro grupo de louvor. Era algo que eu queria. E ali, eu fui buscar o Senhor na palavra. Porque eu queria entender qual que era o problema. Por que eu também não poderia estar no grupo de louvor? E buscando o Senhor, eu tinha uns 15 anos para 16 ali, o Senhor falou comigo através da palavra em Eclesiastes 3, que fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. E ali eu entendi que não era o meu tempo ainda. E a experiência que eu tive foi sobre o preparo. Então, a partir daquele momento que eu entendi que não era o meu momento de assumir, eu entendi que eu precisava me preparar. Então, eu comecei a buscar mais o Senhor, eu comecei a entender o de fato que era o louvor. Porque o louvor não é apenas uma letra. O Senhor fala, então é profético. Então, não é para ser levado de qualquer forma. Então, ali eu entendi que eu deveria me preparar para entender a responsabilidade que era assumir essa função do grupo de louvor. E graças a Deus, hoje eu tenho essa experiência de estar preparada, e o Senhor me levantou anos depois, mas foi uma bênção. E hoje eu tenho outra mentalidade sobre o louvor, sobre as músicas seculares. Então, eu vivo uma experiência completa hoje. Então, hoje eu posso falar que eu sou muito grata ao Senhor pelo Senhor ter me mandado esperar. Porque muitas das vezes a gente acha que é o nosso tempo. E não, eu acho que eu tô pronta, então eu devo entrar agora. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe lá talvez se eu tivesse assumido aquela função de ter entrado no grupo de louvor, se eu de fato estaria hoje no grupo de louvor, ou se eu estaria perdida hoje. Então, assim, o Senhor sabe de todas as coisas e, de fato, tem um tempo determinado para tudo. E a gente tem que esperar no Senhor, né? Como Deus trabalhou na sua vida nessa experiência, né? Te moldou, forjou para você, no momento certo, receber essa experiência.
Veja, pastor João, ela ouviu e guardou no coração uma palavra que foi ensino. Naquele momento, ela disse que tinha 15, 16 anos. O Senhor disse não para ela, para ser levantada. Sim. Ela poderia ficar chateada, poderia, então não quero mais também, desanimar. Mas não, ela fez o contrário. Ela falou assim, se Deus está falando é porque Ele tem algo melhor para mim. E ela foi buscar nesse período. Quanto tempo depois você foi levantada? Fui levantada 7 anos depois. 7 anos depois, olha quantas experiências ela viveu, como ela pôde buscar melhor o Senhor, viver aquilo que era realmente o propósito de Deus na sua vida. Isso foi te amadurecendo. Aí, ao ser levantada agora, você tem uma outra mentalidade. Ou seja, na época você realmente não tinha condições. Então, como que Deus conhece o coração do ser humano? Como que Deus sabe exatamente o dia a dia de cada um? Sim. E ainda veio a bênção do grupo Intercessão. E os dois vieram praticamente ao mesmo tempo. Todo esse crescimento espiritual pelo agir de Deus na vida da irmã. Né? É verdade. Nós precisamos entender uma coisa, né? Fechando esse programa aqui, né? Os conselhos do Senhor são sempre de acordo com a vontade dele. E a vontade dele tem 3 definições. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você mexer qualquer coisa que é perfeito, mexer 1 centímetro, ela ficou imperfeita. Porque o perfeito é um único ponto. Isso é o perfeito. Você não aperfeiçoa o perfeito. Se ele já está perfeito, não tem como aperfeiçoá-lo. Então, se você mexe, ele fica imperfeito. A vontade de Deus, se a gente mexe, ela fica imperfeita. E a vontade do Senhor para você era que você amadurecesse mais. Talvez colocando você no grupo de louvor, você estivesse tão feliz com aquilo ali que não fosse buscar mais. Mas ele te segurando lá de fora, você foi buscar mais, foi se aperfeiçoar mais ao ponto de entrar para o grupo de intercessão. Que é bem mais difícil de a pessoa estar pronta para o Senhor chamá-la, porque definições do corpo de Cristo vão ser tomadas ali dentro. Então, sempre que o Senhor falar com você, que está assistindo esse programa, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja adolescente, seja quem for, sempre que o Senhor der um conselho, lembre-se que esse conselho dele está de acordo com a vontade dele e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, receba os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor podem ser dados pela palavra. Os conselhos do Senhor podem ser dados por um dom espiritual. Os conselhos do Senhor podem ser dados por outra pessoa cheia do Espírito Santo. De tantas formas nós podemos receber esses conselhos. De um pai, de uma mãe, de um pastor, de um diácono. Mas quando esse conselho vier, guarde esse conselho como um tesouro. Como um tesouro. Porque com certeza haverá um fim proveitoso no cumprimento daquele conselho na nossa vida. Excelente. Então, eu quero deixar aqui ainda um versículo para que fique no seu coração, na sua meditação, que você aplique esse princípio de sabedoria na sua vida. A Bíblia, em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou do conhecimento, da revelação daquilo que é divino, daquilo que é de Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, ou seja, desprezam aquilo que discerne o que é o bom conselho de Deus e o que não é de Deus. Então, viva esse princípio de sabedoria na sua vida, para que você tenha os benefícios e os reflexos disso em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe grandemente, não só você, mas a sua casa e todas as pessoas que você ama. Eu quero aqui agradecer agora a presença das nossas jovens de Mato da Praia, a Sara. Muito obrigado, Sara. Nós que agradecemos. Amém. Pelo Fernanda, convite. Uma bênção. Obrigado por estarem presentes conosco, fazer parte desse episódio. Sabedoria para viver bem. Princípios eternos que nos ensinam a agir assertivamente e viver melhor.